2 Coríntios 5, do 14 ao 17. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora, já não o conhecemos deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Amém? Oremos. Pai querido e amado, pedimos que o Senhor fale através da Tua palavra aos nossos corações, que o Senhor, meu Deus, traga cativo o nosso entendimento e que nós venhamos, ó Pai, compreender as verdades contidas aqui nesse texto. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. O amor de Cristo nos constrange e nos torna uma nova criatura. O amor de Cristo nos constrange. Meus queridos, quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos para a história da igreja, nós vamos encontrar muitos críticos da igreja dizendo algumas mentiras, algumas falácias, dizendo que a força motriz da igreja, que a força pujante do cristianismo se baseia em 3 pilares. O primeiro pilar é a intimidação, o segundo pilar é o medo e o terceiro pilar é a ganância. Eles dizem que a força do cristianismo é intimidação, medo e ganância. Infelizmente é um fato que muitos falsos mestres têm construído impérios utilizando esses mesmos 3 pilares: medo, culpa e ganância. Intimidação ou medo, tanto faz. Então, se você quer saber se o camarada que está à frente da igreja é um falso profeta, preste atenção no que ele fala. Jesus Cristo disse que pelos frutos nós os conheceríamos. E os falsos mestres, eles baseiam toda a sua teologia em cima de 3 pilares: medo, culpa e ganância. Toda a mensagem são mensagens que provocam medo, culpa e ganância. Apesar de ter essas maçãs podres aí no meio da igreja, nós sabemos que Deus, Ele sabe quem é joio e Ele sabe também quem é trigo. E o dia da colheita chegará. Uma multidão, então, de pessoas tem sido capturadas como peixe em tarrafa, em rede, por esses falsos mestres, por essas falsas doutrinas. E essas pessoas acabam vivendo refém. Nós temos aí igrejas, irmãos, que se você tirar o diabo da igreja, acaba a igreja. Não é Jesus, não, é o diabo. Porque eles estão na televisão entrevistando o demônio de madrugada. Tirou o diabo daquela igreja, acabou o ministério. E aí essas pessoas vivem reféns, com medo de ir para o inferno, atormentada, pois são acusadas constantemente pela própria consciência. Medo, culpa e ganância. São pessoas que estão sempre presas emocionalmente a esses lugares, a essas casas, a esses redutos, a esses falsos mestres, porque realmente eles abrem a Bíblia e não pregam sobre a maior verdade do Evangelho. Mas eles criam uma doutrina aonde se baseia em 3 pilares: medo, culpa e ganância. E isso acaba sendo uma estratégia infalível. Porque se esse falso mestre não te capturar na culpa, se esse falso mestre não te capturar no medo de ir para o inferno, ele pega você na curva da ganância. E as pessoas estão buscando facilidades. Deixa eu dizer uma coisinha para você aqui, e é bom que está sendo gravado e que fique registrado. Não tem um pregador desses de facilidades que torne a vida das suas ovelhas mais fáceis. Os pregadores da facilidade tornam as suas próprias vidas fáceis, mas eles não tornam
a vida do seu rebanho mais fácil. Medo, culpa e ganância. Contudo, meus queridos irmãos, eu afirmo que essa não é a força do cristianismo. A força do cristianismo é o amor. O amor é o verdadeiro combustível do cristão. O amor ágape, que nós estudamos no culto passado. Esse sim é o verdadeiro combustível do cristão, é o combustível do evangelho. E diante do verdadeiro evangelho, o que a Bíblia diz? Que é lançado fora todo o medo. João 4,18, no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Então, é um pilar destruído. Quando o homem pecador tem um encontro com o verdadeiro evangelho, já não há mais espaço para a culpa. Por quê? Porque o amor de Deus apaga, cobre uma multidão dos nossos pecados. João vai dizer o seguinte em 1 João 4,10: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Você não precisa mais viver refém da culpa, porque Jesus Cristo levou sobre a cruz o seu pecado. A cédula que o inimigo tinha contra a sua vida, está escrito lá em Colossenses, ficou fixada na cruz, para a vergonha de todo o principado e potestade. Em terceiro lugar, depois de experimentar o verdadeiro evangelho, já não há mais espaço para o homem pecador, egocêntrico, ganancioso e inseguro. Por quê? Depois que ele experimenta o evangelho, ele é uma nova criatura. O apóstolo Paulo diz assim em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, meus queridos irmãos, de fato, a força do verdadeiro evangelho é o amor. É o amor. E por que é o amor? Nós aprendemos no domingo passado. Porque Deus é amor. Deus é amor. Claro que não é essa aberração que o mundo chama de amor, porque o que o mundo prega nada mais é do que uma aceitação de pecado, uma omissão, e omissão não é amor. Aceitação de pecado não é amor. Isso não é amor. O verdadeiro amor, ele nos atrai. O verdadeiro amor, ele nos consola. O verdadeiro amor, ele nos conforta. O verdadeiro amor, ele nos liberta. O verdadeiro amor cobre uma multidão de pecados, como está escrito em 1 Pedro 4,8. Então eu afirmo para vocês mais uma vez, a força do evangelho é o amor. O Senhor Jesus Cristo é a personificação, a encarnação do amor. 1 João 4,9, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Esse é o amor de Deus para a sua igreja. E aí o apóstolo Paulo, que está aqui se reconciliando, ele foi duro na primeira carta que ele mandou aos irmãos que estavam lá em Corinto, e ele estava apreensivo, ele fez uma visita, e diz o texto no capítulo 2, que ele fez uma visita em tristeza. Ele plantou essa igreja com tanto amor, mas aquela igreja começou a dar ouvidos a falsos mestres, e toda vez que a igreja se afasta da palavra, ela peca no amor. E agora Paulo está se reconciliando, perdoando aqueles irmãos que o ofenderam. E Paulo chega a dizer nessa carta, olha, se vocês aí já perdoaram esta pessoa, eu também não tenho queixa nenhuma. E Paulo escreve, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. E essa frase pega no meu coração, irmãos. O amor de Cristo nos constrange, pois o seu amor, ele é inexplicável. O amor de Cristo nos constrange, porque o amor dele é indecifrável.
O amor de Cristo nos constrange porque ele é inimaginável na mente humana. Ninguém consegue aferir, ninguém consegue medir, ninguém consegue pesar o amor de Deus. O amor de Cristo, ele é mais profundo que a maior cavidade existente no planeta Terra. O amor de Cristo, ele é mais largo que todo o universo, ele é mais alto que os céus dos céus. O amor de Cristo é inexplicável, esse é o amor com que Deus nos ama. E aí Paulo escreve aqui em 2 Coríntios 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha o tamanho desse amor. Deus olha para o seu filho, santo, puro, perfeito, inculpável, sem culpa nenhuma. E do outro lado estamos nós, miseráveis pecadores, merecedores do inferno. E Deus pega a culpa dessa geração e coloca sobre Cristo. É isso que Paulo está dizendo, é com esse amor que ele nos ama. Ele tornou Cristo injusto, sendo Cristo justo, para que eu e você pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Não existe amor maior que este. Não existe amor maior que este. Jesus Cristo foi feito pecado, assumindo a forma de servo sofredor. O justo pelos injustos, o puro pelos impuros, o santo pelos pecadores. Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. O amor de Cristo nos constrange. Versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Mas o que significa isso? É muito importante nós entendermos o que significa essa palavra constranger. É muito importante, irmãos, pois na língua portuguesa, constranger significa ficar embaraçado, envergonhar-se. Mas não é isso no grego. Constranger não significa isso, e nós devemos lembrar que o Novo Testamento foi escrito em grego. Por isso é importante. E o amor de Cristo, irmãos, com toda certeza, ele nos constrange, mas ele não nos envergonha. O amor de Cristo nos constrange, mas não nos embaraça. O amor de Cristo nos constrange, mas não nos deixa envergonhados. Essa palavra, a etimologia da palavra constranger, vem do termo grego sunecho. E sunecho significa pressionar, impelir, comprimir, cercar, obrigar, compelir, impulsionar para fora. E aí fica óbvio o sentido do que o apóstolo Paulo disse. Aí fica fácil de entender o que o apóstolo Paulo falou, fica claro. O amor de Cristo nos cerca por todos os lados. O amor de Cristo nos impele, nos pressiona. O amor de Cristo nos domina. O amor de Cristo nos arranca de nós mesmos e nos faz chegar mais perto dele. O amor de Cristo nos constrange a viver uma nova vida nele. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos arranca das paixões terrenas. Ele nos arranca do amor ao dinheiro, que é a ganância. O amor de Cristo nos impele para fora do orgulho e da rebeldia, da idolatria. O amor de Cristo nos constrange. Ele nos cerca de uma nova realidade. Uma realidade de perdão, de reconciliação, que lança fora todo medo e toda culpa. O que o amor de Cristo faz em nós? O que o amor de Cristo faz na minha vida? O que o amor de Cristo faz ou fez na sua vida? Em primeiro lugar, o amor de Cristo nos constrange a não mais vivermos para nós mesmos. Ele me tira do centro.
Versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo está dizendo que a referência primária do amor vem de Cristo, pois o amor de Cristo nos constrange. Então não é o amor que eu sinto por Cristo que me deixa constrangido. É o amor que Cristo tem por mim que me constrange. Entretanto, o amor iniciador de Cristo evoca no nosso coração um amor também por Cristo. Porque Cristo me ama, eu passo a amá-lo. É isso que a Bíblia diz. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O apóstolo João escreveu algo interessante em 1 João 4, do 7 em diante. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Isso é maravilhoso. O amor de Cristo por nós evoca o nosso amor por Cristo, mas também pelos nossos irmãos, pelo nosso próximo. Assim nos constrange. Assim Cristo nos arranca de nós mesmos, porque o amor que vem de Deus nos capacita a amar também o nosso próximo, o nosso irmão. 1 João 4, 11 e 12, amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Meus queridos, amar a Deus é um mandamento, sim ou não? Mas também é um mandamento amar o nosso próximo. Como é que eu vou conseguir amar o próximo se eu não amo a Deus? É impossível. É impossível. Em segundo lugar, o amor de Cristo nos constrange a ver os outros da perspectiva divina. E isso aqui quebra o nosso ego. Versículo 16. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. O amor de Cristo, irmãos, arranca dos nossos corações o preconceito. Porque se tem uma classe que gosta de julgar e tirar conclusões precipitadas, é o crente. É o crente. E nós olhamos, às vezes, para as pessoas do nosso ponto de vista. E o nosso ponto de vista é olhar para aquela pessoa e dizer, é um bêbado borracho, não tem salvação. Do nosso ponto de vista é olhar e dizer, é um drogado, viciado, maconheiro, não tem salvação, não tem solução. Do nosso ponto de vista é olhar e dizer, uma mulher da vida, promíscua, para ela não tem jeito. E Deus está olhando do céu e dizendo, está lá o meu servo. Ele ainda não me conhece, mas eu tenho uma nova história para a vida dele. Assim aconteceu, meus queridos irmãos, com Josué no Egito. 430 anos de escravidão. Aonde é que Josué imaginou que ele seria um general na vida dele? O avô dele morreu sendo escravo. O bisavô dele morreu sendo escravo. E agora Josué está no mesmo caminho, amassando barro com os pés. Talvez a perspectiva que ele tinha para ele mesmo era, eu vou morrer como meus antepassados. E Deus está olhando do céu dizendo, não, meu filho, você vai ser general do meu exército. Mas mais do que isso, quando o meu servo Moisés morrer, vai ser você, Josué, que vai conduzir esse povo para além do Jordão. Meu querido irmão, nós devemos como igreja, arrancar dos nossos olhos a visão carnal e olhar para o mundo com a perspectiva de Deus.
Nós não conhecemos e não sabemos quem Deus quer salvar. Por isso nós temos que pregar esse evangelho a todos. E o argumento do apóstolo Paulo é: e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Olha que argumento interessante. Até o próprio Senhor Jesus Cristo, pela perspectiva mundana, ou pela perspectiva rabínica, judaica, era o quê? Um beberrão, um blasfemador, alguém que incentivava rebeliões, porque essas foram as acusações contra Jesus. Mas quem é Jesus? Quem é Jesus na visão de Deus? É o seu Filho unigênito. Então nós, como igreja, não podemos mais, depois de conhecer o amor de Deus, essa graça que nos alcançou, nós não podemos mais olhar e dizer: é impossível, porque não é impossível, e prova disso é que você está sentado aqui, porque eu e você não éramos melhores do que nenhum desses mais miseráveis pecadores que estão lá fora. O amor de Cristo nos constrangeu. O amor de Cristo nos arrancou de nós mesmos. O amor de Cristo nos atraiu, nos cercou, nos compeliu, nos comprimiu, nos amassou e nos trouxe para Ele. E agora nós já não podemos mais olhar para as outras pessoas sem essa perspectiva da graça de Deus. Em terceiro e último lugar, o amor de Cristo nos constrange a vivermos uma nova criação. O amor de Cristo nos constrange a vivermos uma nova criação. Versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Na versão NVI, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É impossível, irmãos, estar em Cristo e continuar sendo a mesma criatura. Preste atenção. É impossível estar em Cristo e continuar sendo a mesma criatura. É impossível. O inverso disso também é impossível. Ou seja, é impossível ser uma nova criatura e não estar em Cristo. É impossível estar em Cristo e continuar sendo a mesma criatura. E é impossível ser uma nova criatura e não estar em Cristo. Então, se você quer mudar, meu querido irmão, só tem uma solução para você. E o nome dele é Jesus Cristo. Não é fácil, mas ele quebra o vaso. Ele é o oleiro. Ele é especialista em pegar vaso duro, barro duro, quebrar, amassar e transformar no vaso do jeito que ele quer. É ele especialista em fazer essas coisas. Às vezes, irmãos, nós passamos pelo texto e deixamos aqui alguns detalhes importantíssimos. E eu quero compartilhar com vocês. Note que a palavra constrange, que o apóstolo Paulo usa, ela está em que tempo? Presente. Está no tempo presente. O texto não diz que o amor de Cristo nos constrangeu, nem tampouco que o amor de Cristo nos constrangerá. Mas Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange, ou seja, isso indica uma ação contínua e permanente. Uma ação contínua e permanente. Aquele que começou a boa obra na sua vida, a aperfeiçoará até o dia da vinda de Cristo. Oh, meus irmãos, o amor de Cristo te constrangeu há 10, 15, 20, 30, 50 anos atrás, quando você se converteu. Glória a Deus por isso. Ele está te constrangendo agora? Ele está te constrangendo hoje? Tá, pastor, então você está no caminho, meu irmão. Se o amor de Cristo, o dia que o amor de Cristo deixar de te constranger, aí acabou tudo. Aí acabou tudo. Talvez, com o passar do tempo, você foi voltando para onde Cristo te tirou.
Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, o seu lugar não é onde você estava. O seu lugar é onde Jesus colocou você. E pelas dificuldades, os desaforos da vida, os desacatos da vida, porque a vida não respeita ninguém, nós vamos voltando para aquele lugar da onde Jesus nos tirou. Da onde Jesus nos arrancou. Talvez, há hoje aqui presentes, pessoas que não estão totalmente lá, mas estão com um pezinho lá. Ô abençoado, abençoada, é os 2 pés com Jesus. É o corpo com Jesus. Saia desse lugar. Eu quero dizer para você que Deus trouxe você aqui hoje. Deus trouxe você aqui hoje. Porque Ele quer você. Ele quer você. O amor de Cristo nos constrange, nos arranca de nós mesmos e atrai para Ele próprio. Conclusão de tudo isso, meus queridos irmãos. Primeiro, que somente o sacrifício de Jesus Cristo tem poder de nos transformar por completo. Esse tão grande amor cria em nós um novo mundo, cria em nós algo novo na nossa alma. Por isso o texto diz que tudo se fez novo. Deus é capaz de mudar a nossa realidade por completo, fazer em nós uma nova Gênese. Em segundo lugar, o homem renovado agora ele age com novos princípios e também por novas regras e com novas finalidades. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Se antes você era alguém estourado, nervoso, não podia pisar no seu calo, que você já saía as catas, as unhas, agora você precisa caminhar a 2ª milha. Porque você não é mais refém desse temperamento. Você não é mais refém desse pecado. Você não é mais escravo do diabo. Jesus Cristo libertou a sua vida. Se você tinha o coração duro e não conseguia perdoar, agora você vai clamar para Deus e vai dizer: Senhor, eu quero ser como Tu. Eu quero ser como o Senhor, eu quero aprender a perdoar e a amar. Porque o Senhor fez em nós e fez de nós novas criaturas. As nossas regras, os nossos princípios são taxados pelo céu e não mais pela terra. Em terceiro lugar, você também pode experimentar esse novo nascimento. Basta entregar a sua vida a Jesus. Você pode experimentar essa nova criação. Basta você entregar a sua vida a Jesus Cristo e deixar que Ele conduza você nessa jornada. E talvez você pergunte: mas como é que eu posso crer nisso, pastor? E aí o apóstolo Paulo nos dá a resposta. No versículo 15, ele diz: e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo está dizendo: o amor de Cristo me constrange, Ele me modifica, e Ele tem poder de me transformar, porque eu não sirvo a um Deus que esteve vivo e hoje está morto. Mas eu sirvo a um Deus que esteve morto, mas hoje está vivo. E assim como Ele morreu e ressuscitou, Ele é capaz de fazer eu viver essa nova vida. Nós podemos crer em Jesus, porque Ele venceu a morte. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Faça essa oração comigo também. Se você, meu querido irmão, minha querida irmã, ainda não fez esse compromisso com o Senhor, hoje eu convido você a entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Talvez você já tenha feito esse compromisso com o Senhor, mas você estava voltando atrás. Eu quero dizer que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós precisamos nos firmar em Cristo. Senhor Deus e Pai, diante desse amor, diante da Tua palavra, diante do Teu sacrifício, não há outra palavra senão de gratidão, ó Pai.
Ó Deus, que o teu amor continue a constranger os nossos corações, que o teu amor continue a nos envolver, que o teu amor continue, ó Pai, a nos santificar, que o teu amor continue, meu Deus, a falar aos nossos corações. Eu quero apresentar nas tuas mãos, meu Deus, aqueles, ó Pai, a qual estavam andando afastados do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, os abrace, que o Senhor, ó Deus, os pastoreie, que o Senhor os guie, ó Pai. Também, meu Pai, se porventura há alguém aqui hoje, Senhor, que está entregando a sua vida a Ti, ó meu Deus, que o Senhor, ó Pai, não permita que essa pessoa venha fraquejar. Ó Deus, capacita cada vez mais e mais, nos capacita como igreja, Senhor, a sermos uma nova criatura, porque não tem como, ó Pai, estar no Senhor e não sermos uma nova criatura. Ó Deus, nos ensina a vivermos uma verdade absoluta e não apenas sermos crentes envernizados, ó Pai, mas que em nós, ó Pai, em nós, o Senhor demonstre toda a sua graça e o seu amor. Assim eu oro em o nome santo e precioso de Jesus Cristo. E a igreja diz: amém, amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos visita, eu quero dizer para você que é um prazer estar com você aqui. Ontem nós tivemos um culto abençoado. Meu amigo Arthur e a Alexandra, lá de Brasília, estiveram conosco. O Arthur ministrou para os jovens. Que Deus abençoe você poderosamente nessa semana. Volte sempre. E eu vou pedir que você agora faça uma oração silenciosa. Que você curve a sua cabeça, que você ore ao Pai. E eu vou estar ali na porta, porque eu quero cumprimentar você, cada um de vocês, e desejar para todos vocês uma excelente semana na presença de Jesus. Oremos.